Bem, quando você fala a respeito de Atos 17 e Paulo no Areópago, e ele fala, citando alguns dos poetas pagãos e tudo mais, e fala a respeito de pessoas buscando a Deus, e eles possuem aquele estatuto lá do Deus desconhecido, e em certo sentido eles estão buscando a Deus. Por outro lado, quando você está falando didaticamente, quando o apóstolo soletra especificamente tudo sobre qual é a condição humana natural, citando o Salmo e adicionando a plenitude dele, o apóstolo Paulo deixa muito claro que ninguém é um negativo universal. Ninguém em seu estado natural busca a Deus. Agora, Tomás de Aquino precisou responder a essa pergunta há séculos atrás. Porque nos parece que as pessoas ao nosso redor que não acreditam em Cristo ou que não são cristãos, porque parece que eles estão buscando a Deus, quando o apóstolo diz tão claramente que nenhum homem busca a Deus. E Tomás de Aquino respondeu a pergunta dessa maneira, o que eu acho que foi uma resposta correta. Ele disse, o que observamos são pessoas buscando coisas que apenas Deus pode dar. Da nossa perspectiva, sabemos que a única maneira deles sentirem alívio por causa da culpa deles é se eles vierem a Cristo. Sabemos que se algum dia eles encontrarem paz, no final das contas será em Cristo. Sabemos que se algum dia eles encontrarem significado e importância para a existência deles, só vai ser em Cristo. Sem Cristo eles não têm esperança. Mas eles estão buscando em todo lugar as coisas que apenas Deus pode conceder a eles, ou seja, os benefícios que Deus dá. Ao mesmo tempo, eles fogem com toda a força e o poder deles da presença dele, do ser de Deus. Então, se você quer ter uma igreja seeker sensitive, isso é o que isso significa. Biblicamente, significa que você organiza e estrutura a sua adoração e a sua igreja, o seu programa para os cristãos. Porque a razão pela qual as igrejas existem em primeiro lugar não é para o evangelismo. Elas existem para a adoração e para a reunião dos santos, para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, à oração, à comunhão e à ceia do Senhor, e esse tipo de coisa. Agora, toda a igreja é responsável por fazer evangelismo. Mas o propósito da igreja em si, em termos de adoração e a reunião no dia do Senhor, não é para fazer evangelismo. Agora, eu faço evangelismo o tempo todo na congregação, porque eu estou um tanto ciente que existem pessoas lá que não são crentes. Então, eu prego o evangelho para eles. Mas, se eu adaptar um programa para os incrédulos, isso é totalmente antitético para o que o Novo Testamento ensina e o que a palavra de Deus ensina. Então, todo esse movimento seeker sensitive é uma distorção perniciosa do que Deus ordena e espera. E o que Jim Boyce costumava dizer, onde a igreja está tentando ser a igreja, fazendo a obra do Senhor à maneira do mundo, vai funcionar. Isso vai funcionar, quero dizer, na medida em que as pessoas vierem em massa, se você entreter elas, se você fizer com que elas se sintam confortáveis e tudo isso. Então, quando você fala sobre seeker sensitive, e o que isso significa historicamente é que você planeja conscientemente adorar para os incrédulos. Isso é loucura. Apenas como uma nota de rodapé. Provavelmente a ilustração mais dramática disso está no livro de Atos. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. 3.000 crentes são adicionados aos 120 no cenáculo. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Essa é a igreja. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Eles estavam fazendo milagres, milagres rápido, por exemplo, a cura do coxo e outros milagres. Isso atraiu o povo, isso estava atraindo as pessoas para a igreja.
E você pode dizer que isso é uma coisa boa. Não, o Senhor teve que parar com isso. O próprio Senhor teve que impedir os incrédulos de entrarem na igreja que estava produzindo milagres. Então, o que ele fez? Ele matou 2 pessoas por causa de uma oferta. Ele literalmente matou publicamente Ananias e Safira. Ananias havia naquela manhã, ele caiu morto, porque ele mentiu ao Espírito Santo a respeito de uma quantia em dinheiro que ele realmente deu como a venda de um terreno. 3 horas depois, quando a esposa dele apareceu, e eu tenho dúvidas a respeito disso. Eu amo um culto religioso de 3 horas, mas eu não sei o que ela estava fazendo por essas 3 horas. Enfim, quando ela apareceu, as pessoas que vieram, os rapazes que vieram para enterrar o marido dela, levaram o corpo dela e enterraram ela junto com ele. E diz em Atos 5 que ninguém ousou se juntar a eles. O Senhor fechou a porta, lá no livro de Atos, sobre os incrédulos que corriam para a igreja por causa dos sinais e maravilhas, aterrorizando eles sobre a santidade daquele lugar. Quando a igreja recupera a sua compreensão transcendente da adoração, e quando a igreja se torna dedicada à glória e à honra de Deus e busca santidade, faz a declaração que o nosso Senhor deseja que faça ao mundo. Aí o Senhor, então, vai adicionar à igreja aqueles que a sua vontade soberana chamar.